falha minha fé, tanto guardar, ser perseguido. Na matéria tivemos um problema técnico. Daqui a pouco a gente diz. Nós já estamos recebendo aqui o deputado Merlong Solano, que foi responsável pela convocação dos secretários da área administrativa e financeira do Estado à Assembleia Legislativa essa semana. Se deu por satisfeito? Qual foi a análise que fizeram os parlamentares, inclusive o senhor, que foi o primeiro consignador lá do pedido para que os secretários fossem lá falar de uma possível dificuldade financeira, de um aperto na lei de responsabilidade fiscal? Boa tarde, deputado. Boa tarde, Cília, boa tarde, Leal. Fiquei satisfeito com duas questões. Em primeiro lugar, a discussão foi uma discussão de alto nível, uma discussão técnica. A equipe é muito boa, né? Pois é, uma equipe boa, fantástico. Os parlamentares também não resvalaram para o aspecto político, né? Considerando que no ano eleitoral as coisas ficam mais nervosas. Mas a discussão foi técnica, né? E bastante de bom nível. O outro aspecto que me deixou satisfeito, Silas, é que os secretários não foram lá negar um problema, que é um fato. Reconheceram o problema, reconheceram que a situação é grave. E assim eu fiquei mais tranquilo, no sentido que, como são pessoas experientes e estão reconhecendo publicamente a questão, o problema, devem estar tomando as providências para que o quadro não se agrave. Claro. Nós vamos ter agora, daqui a poucos dias, um retrato mais real, mais próximo da atual realidade, que agora no final de junho, no final deste mês, melhor dizendo, maio, a Secretaria da Fazenda tem que mandar para a Assembleia o relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre. E aí nós vamos saber, Silas, o que aconteceu de janeiro até abril. Se o problema permanece no mesmo patamar, estourada a lei de o limite prudencial, se o problema diminuiu ou se agravou. Se tivesse se agravado, o governador Zé Filho estará com um grande problema nas mãos. E nós teremos o ano de 2014 comprometido. Espero que isso não tenha acontecido. E espero que, além da equipe técnica reconhecer o problema, que o governo tenha a coragem de tomar as medidas necessárias para não deixar o problema se agravar, porque a situação é séria. Você já imaginou o Piauí deixar de receber transferências federais? Que investimento vai acontecer no Piauí sem transferências federais? Estaremos liquidados. Estamos falando da possibilidade de perder o ano de 2014 e, inclusive, uma parte do ano de 2015, se as providências não forem tomadas agora. Deputado, qual a sua avaliação sobre o seguinte? Durante muito tempo, cantamos todos em prosa e verso que o governador Wilson Martins tinha o absoluto controle da máquina financeira do Estado. Que todos os recursos eram avaliados para serem liberados. Que o governador comandava isso como se comanda nossas finanças pessoais. E, de repente, houve essa situação que se apresentou e os secretários foram à Assembleia para relatar, que surpreendeu inclusive a muitos. O senhor acredita que na fase final o governador perdeu o comando sobre essa situação, ou que o senhor imagina que possa ter acontecido na sua visão e na visão dos oposicionistas? Primeiro, é importante constatar uma tendência. O governador Wilson Martins recebeu o Estado em situação de equilíbrio financeiro, também na questão do gasto com o pessoal. No ano de 2010, o gasto com o pessoal ficou abaixo do limite de alerta. Então, o primeiro limite que a lei estabelece é o de alerta. Quando o gasto chega a 90% do teto, o Tribunal de Contas tem que avisar o poder que a coisa está ficando. No caso do Poder Executivo, é 44,1% esse 90%. Em 2010 foi 43 e um pouco, abaixo. 2 milhões, isso quando o Edson entregou o governo. Em 2011 já deu acima desse limite de alerta, já deu 44,2. Mas já era um ponto de alerta. Mas ainda era de alerta. Era de alerta. Em 2012 aumentou, foi para 44,6 e em 2007 para 47,65, passando do limite do outro limite, que é o limite prudencial. Se essa tendência continua, aí nós vamos rumar para os 49, que é onde a gente chega numa situação gravíssima de não poder mais receber recursos federais. Eu acho que os dados mostram que houve, digamos assim, um descuido em relação à gestão da principal despesa do Estado, que é a despesa com o pessoal, que representa 60% da receita nos 3 poderes, e que historicamente o Piauí tem tido dificuldade. Na verdade, não só o Piauí, muitos outros estados têm dificuldade nesta área. E foi isso que levou o Congresso Nacional, em 2000, a aprovar uma lei para gerir essa despesa com todo cuidado. Regulamentado. No ano de 2000, o Fernando Henrique Cardoso sancionou. Deputados, dá para verificar, os técnicos da equipe do governo, eles disseram, por exemplo, os terceirizados seriam a febre do problema?
Eles não entram nesse limite. Não entram, né? eles não entram nisso. A empresa, quem é o contrato é com é da empresa. É verdade. O terceirizado para atividades não essenciais não entra. Não Digamos entra. assim, vigilante, Sim, pessoal sim, de limpeza, motor, não entra. Esses são os... Agora, já há um outro tipo de pessoal que é contratado que entra. Por exemplo, É o o pessoal temporário. dos contratos temporários. Isso. E há quem diga que houve um aumento significativo de janeiro a março desse pessoal. Agora, desse ano? Sim, algumas notícias têm falado que no somatório teria chegado no início do atual governo, portanto, no final de março para abril, a cerca de 8 mil pessoas nessa condição. Puxa. A maior parte na Secretaria da Educação, que são professores substitutos, Sim. e na área da saúde. Então, esse item aí pesa bastante, é preciso ver o que fazer. Claro que os planos de cargos e salários aprovados pela Assembleia ao longo do governo também têm o seu impacto, assim como o aumento do salário mínimo, que todo ano, de maneira correta, o governo federal tem dado aumentos acima da inflação para que haja uma melhoria na distribuição de renda no nosso país e um aumento do poder de consumo das classes populares, coisa que explica boa parte do bom andamento da nossa economia. Para que a população que nos ouve entenda, o temporário é aquele que substitui o professor que está de férias, que está de licença. Que não deixa de ser uma necessidade, né? É uma necessidade. E, além do mais, o Estado paga em dobro. É verdade. Paga o que está licenciado, paga aquele que está trabalhando, porque os colégios não podem deixar de funcionar por esta razão. Nem os hospitais podem deixar de funcionar por causa do enfermeiro. Exatamente. O problema é então, isso o senhor acredita que foi um momento que coincidiu com essa busca de férias e de licença e que houve essa necessidade, ou o senhor acredita que não houve um planejamento adequado, ou enfim, o que o senhor acredita? Porque nós sabemos, entrou um temporário porque o efetivo teve que sair. Claro. Então não houve um abuso por parte do poder público nesse sentido, devemos reconhecer aqui. Eu não tenho dados, não tenho informação, Leal, para emitir um juízo de valor sobre isso especificamente. Quer dizer, eu não tenho, não sei, digamos, se todos os contratados correspondem efetivamente à necessidade, portanto eu não posso ser leviano nem para afirmar que sim, nem para afirmar que não. Eu acho que em grande parte eles correspondem à necessidade. Agora, o fato concreto é que o número é elevado, nós estamos diante do problema, e que por diversos motivos extrapolou-se a despesa e que o governador Zé Filho tem que, o mais rapidamente possível, tomar as rédeas do problema para não deixar que ele se agrave. Agora, eles apontaram soluções ou disseram que numa outra oportunidade estariam mostrando resultados? Chegaram a falar de que de imediato fica suspensa a tramitação de novos planos na Assembleia, que não vão contratar novos temporários, que vão fazer uma revisão dos que foram contratados entre janeiro e março, essas medidas, mas que terão um quadro mais real para identificar a atual situação a partir desse relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre, que está sendo concluído nesse momento na Secretaria da Fazenda e que ela tem que mandar para a Assembleia até o final desse mês. Pelo que se viu hoje, tem 6 ou 7 planos de carreira de servidores de instituições do Estado que estariam já negociadas para que a Assembleia pudesse fazer a transformação, evidentemente, em lei, né? Para que o governador pudesse sancionar. Diante desse fato, essas categorias agora vão ter que aguardar. Teremos que ter uma compreensão muito grande de negociar com essas categorias para que elas possam entender essa realidade. Ou vai ser difícil de compreender? É sempre difícil compreender quando se pede para adiar um aumento de salário. Um benefício para o servidor, né? Agora, a lei de responsabilidade fiscal é uma conquista dos brasileiros. No passado, Léo, houve ano em que, na média, os estados brasileiros gastaram 70% de tudo que arrecadaram para pagar pessoal. O estado do Piauí já chegou a gastar mais de 80% do que arrecadava para pagar pessoal. Era aquela época em que o salário atrasava, e além do salário atrasado, não sobrava dinheiro para fazer o custeio da máquina pública e nem para fazer investimento. Esse tempo ninguém quer que volte. Não. Então, Deus o livre. Governar é dar boa notícia, é trabalhar para, se possível, dar sempre boas notícias, mas ter também coragem de sentar à mesa e explicar, olha, nesse momento eu só posso ir até aqui. Então, o governador pode cometer, é um crime de responsabilidade
Se ele... Se ele não se considerar os limites que estão postos na lei de responsabilidade fiscal. Os comissionados podem ajudar em alguma coisa? Pode sim, eu me lembro bem, nós no começo do governo Wellington Dias, eu era secretário de Planejamento, em 2003, nós enfrentamos uma situação grave que se arrastou até o ano de 2004, porque a princípio nós não percebemos a gravidade do problema. A gente estava assumindo, por exemplo, eu saindo da sala de aula para ser secretário de Planejamento. E as medidas mais duras só foram tomadas no final de 2003, né? Como, por exemplo, cortar funções gratificadas e cortar o valor das condições especiais de trabalho, que deixou muita gente insatisfeita. É verdade. Mas foram na Foi um momento muito difícil do governo Pois Wellington é. Dias. Acabar Inclusive com as repercutiu com as negativamente na eleição incorporações municipal. na Flora Isabel. Exatamente. Mas resultado, quando foi no final de daquele mesmo ano, 2004, a gente já teve condições de anunciar para o ano seguinte o calendário anual, que foi seguido ao longo de todo o governo Wellington Dias, de todo o governo Wilson Martins, sem problema. Aqui não teve. Quer dizer, então houve um aprendizado. É preciso que a gente não perca esse aprendizado nessa situação que estamos vivendo. Pagamento de folha de pessoal não é mais notícia Não de destaque. pode voltar mais a ser notícia. Porque só volta Eu me se lembro for do problema. galego com a folha na mão. Vai sair de fulano, de fulano, de fulano, fulano. Então a pessoa e o cara diz, pô, o galego não disse o meu. Olha, Não pode mais voltar a ser manchete, né, Cida? Porque só volta quando é problema, né? Mas antes de nós falarmos sobre a vinda da presidente Dilma aqui, que vai ser muito importante, o senhor tem uma notícia boa sobre a nossa cajuína e outra notícia de um projeto que o senhor apresentou na Assembleia agora também, que é interessante. Aliás, hoje mesmo o Jornal Meu Norte publicou uma página inteira sobre a questão da cajuína. Nossa cajuína vai receber amanhã o certificado de produto cultural brasileiro do IFAM. É o primeiro produto, digamos, da nossa cultura, da nossa economia a receber este certificado. Nós já temos lá o conjunto arquitetônico de Parnaíba que tem esse certificado, de Oeiras, a ponte metálica aqui que tem, e a cajuína. Eu acho fundamental que a gente dê todo o destaque, por isso hoje eu propus que a Assembleia faça uma sessão... Que ela é nossa. Pois é, faça uma sessão solene. É verdade. É uma cadeia produtiva que envolve milhares de pessoas. Verdade. Do caju pode se aproveitar tudo. Então nós temos que, digamos assim, fazer como a galinha faz. Cantar bem alto essa vitória e procurar saber o que resta fazer, Silas, para a gente potencializar ainda mais essa cadeia produtiva do caju, que, como eu já disse, emprega milhares de pessoas. Isso é doido. A economia para crescer precisa de grandes negócios, É verdade. de médios negócios e de pequenos negócios. Aproveitar esse reconhecimento aí mesmo para partir para cima. Pequeno negócio, além de gerar muito emprego, ele distribui melhor a renda. Então, beleza. A outra questão que eu ia destacar é que ontem eu entrei com um projeto que propõe tornar obrigatório a indicação de pelo menos 1/3 dos livros paradidáticos de autores piauienses. Isso é bom, hein? As escolas indicam todo ano 10, 15 livros e poucas indicam de autores piauienses. Raras. Pois é, nós já temos intelectuais produzindo literatura de boa qualidade no estado do Piauí, diversas pequenas editoras produzindo nosso material. Verdade. E se a gente deixar a coisa correr solta, o que acontece é que as grandes editoras de São Paulo se impõem. Dominam tudo. Dominam o mercado nacional. Então, meu projeto de lei propõe que 1/3 das indicações sejam de livros paradidáticos de autores piauienses, para a gente valorizar o nosso intelectual, incentivar a atividade editorial também aqui no nosso estado. Muito bem, e a vinda da presidente Dilma, o que terá lá de importante, o que representa, o que nós podemos esperar? Ela vem para, entre outras coisas, inaugurar mais um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, que é uma das marcas do seu governo, assim como foi do Lula, um conjunto com mais de 900 unidades. Mas eu quero destacar o início do funcionamento do curso de medicina na cidade de Parnaíba. Acho que esse é um ponto. Olha, se Teresina hoje é um polo de saúde para o Piauí, para o Maranhão, isso se deve à criação do curso de medicina ainda em 1971 na Universidade Federal do Piauí. Eu acho que com o curso de medicina lá em Parnaíba, dentro de poucos anos, nós teremos um engrandecimento da indústria da saúde no nosso litoral. Parnaíba poderá cumprir aí uma função regional. E é hora da gente começar a brigar para que esse processo de interiorização da Universidade Federal, que já está em curso, porque aumentou muito a sua presença em Picos, em Floriano, Vamos para Floriano. em Jesus, que a gente tenha mais curso de medicina também no interior, no rumo de Picos, de Floriano e Bom Jesus. Eu acho que pelo menos mais 2 cursos de medicina têm que ser criados e a gente tem que unir forças, viu, Silas? Claro. Para que isso aconteça. Floriano ainda estou na luta, por medicina. Essa área da educação é fundamental, Silas. Eu queria até, aproveitando que você mostrou aqui a situação da UESP,
Eu acho que nós, piauienses, devíamos juntar forças para que o governo federal aumente sua presença no ensino superior, ao ponto de aliviar o Estado, que é tão débil em matéria de recursos financeiros, aliviar um pouco o Estado em relação à sustentação da UESP. Eu me lembro que quando eu era um deputado, o deputado, na época, Wilson Martins, que deixou o governo agora, ele propôs um aumento dos recursos destinados à educação, exatamente para melhorar a qualidade do ensino superior. Mas isso sempre é muito pouco porque nós precisamos, né? Mesmo o Estado gastando... Foi na época, foi importante, passou de 25 para 30. 5 para o UESP, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Porque é uma universidade grande, a juventude precisa de... Então, acho que é uma bandeira grande que nós temos que levantar, essa de que o governo federal procure meios em parceria com o governo do Estado, sustentar a nossa UESP, que eu acho que deve parar de crescer. É hora de buscar qualidade, qualificar o que já existe e a gente responsabilizar o governo federal pela continuação do crescimento das vagas no ensino público superior no estado do Piauí. Então, uma expectativa boa para a presidente chegar, boa para a presidente, inclusive para trazer notícias boas com relação ao nosso setor energético. O nosso setor energético já solicitou à Eletrobras um levantamento das necessidades para que um investimento mais urgente possa ser feito. Muito bem. Fazer um pedido aí a vocês que estão mais próximos da presidente. Nós estamos com as 5 ambulâncias de Teresina quebradas, que são velhas, do SAMU. Estamos funcionando com uma. E há toda aquela burocracia do Ministério da Saúde. Vamos quebrar isso, que o Teresina sem SAMU, vou te contar, hein? É o problema. Vamos lá, tá certo, deputado. Muito obrigado, então. Vamos ver a matéria lá, então, a matéria.